Com isso, Sr. Turbenson, podemos prosseguir. Temos várias pessoas que participam pelo Zoom, às vezes durante as audiências, sobre esse assunto específico, porque há muitas pessoas que desejam participar. Vou avisar a todos no Zoom que vocês precisam permanecer no mudo. Todos que entram no Zoom já estão no mudo, então, por favor, não ativem o microfone. E vou ficar de olho, na medida do possível, enquanto estivermos fazendo isso, em qualquer pessoa que entrar na sala de espera e deixá-la entrar caso alguém se atrase. Não posso garantir, mas farei o possível. Pode prosseguir, Sr. Turbenson. Sim, rapidamente antes de começar, com as partes no Zoom, eu também posso controlar as provas em certos momentos e exibir coisas para o tribunal? Sim, acredito que eles poderão ouvir, mas não ver. É melhor que eles não vejam. Tudo bem, certo? Tudo bem. Você vai usar a tela para isso? Sim, Tudo bem. Se for fazer isso, preciso descer para olhar de perto. Você me conhece, tudo bem? Não. ao considerar a natureza grave dos crimes deste réu, o caráter deste réu, incluindo sua idade e seus diagnósticos de saúde mental e a necessidade de proteger o público, o Estado está recomendando, na primeira acusação, que o tribunal torne o réu elegível para que, após cumprir 50 anos de reclusão inicial, seja analisada sua liberação em regime de supervisão estendida. Nas acusações 3, 4, 5 e 6, o Estado está pedindo ao tribunal que aplique as sentenças máximas. Em cada uma dessas acusações, faça as penas correrem consecutivas entre si, mas concorrentes com a da acusação 1. Se Prince estivesse vivo hoje, ele teria 8 anos, 5 meses e 13 dias de idade. Ele estaria terminando o ano letivo. Ele seria o irmão mais velho de 2 irmãos que estão na sala de espera logo ao lado. 2 crianças que são jovens demais para compreender totalmente o que significa perder um irmão mais velho. 2 crianças que até hoje estão perguntando: onde está Prince? Prince deveria estar pronto para jogar neste verão. Ele deveria estar se preparando para andar de bicicleta, sair com os amigos, aproveitar o sol quente, fazer tudo o que esperamos e queremos que nossas crianças pequenas façam nesta comunidade. No dia 25 de outubro de 2023, este réu literalmente silenciou Prince. Prince começou aquela manhã querendo ir para o porão para passar um tempo com este réu e o co-réu. Como qualquer outra criança, ele admirava este réu. Ele queria passar um tempo com este réu. Provavelmente, ele imitava o comportamento que via este réu praticar. Quando Prince foi ao porão, e ele se deparou com este réu, como este réu mais tarde confessaria à polícia, ele teve um impulso de estrangular Prince. Ele envolveu as mãos no pescoço de Prince e o sufocou até que saiu sangue. Prince estava espumando pela boca. Ele estava perdendo a consciência. Sr. Patura entrou e observou o que estava acontecendo. E a escolha que ele fez naquele dia é algo que vai assombrar o Sr. Patura e deveria assombrar o Sr. Patura pelo resto da vida dele, porque ele escolheu ajudar este réu a assassinar Prince. Depois que Prince perdeu a consciência, foi tomada a decisão de amarrar os braços e as pernas dele juntos com fita adesiva. Seu corpo foi colocado em sacos de lixo.
Enquanto colocavam o corpo de Prince em sacos de lixo, ele começou a recobrar a consciência. Os réus responderam ao fato de Prince recobrar a consciência batendo, socando e chutando Prince repetidamente. Então eles pegaram um taco de golfe, se revezaram para golpeá-lo na cabeça com o taco. Depois de usar um taco de golfe, um peso de haltere foi deixado cair sobre a cabeça de Prince. Na autópsia, a marca e o afundamento do peso podiam ser vistos no corpo de Prince. Prince foi espancado tão severamente no porão que o saco rasgou e o corpo dele teve que ser colocado em outro saco. Mas a violência não parou por aí. Este réu e o co-réu carregaram o corpo de Prince até o quintal da North 54th Street, número 2411. Onde o pequeno corpinho de Prince soltou gemidos. De alguma forma, ele ainda estava vivo. De lá, um bebedouro de pássaros de concreto de 35 quilos foi levantado e deixado cair sobre Prince. Seria a última vez que Prince fez algum som. Os réus carregariam o corpo de Prince por mais de 1,5 km, envolto em vários sacos de lixo. Eles passaram por um parquinho de escola, onde as crianças estavam brincando e as vozes das crianças podem ser ouvidas no vídeo de vigilância. Eles atravessaram quintais. Eles se revezaram carregando o corpo de Prince. Eles fizeram uma pausa em frente à outra escola, antes de finalmente largarem o corpo de Prince naquele saco de lixo dentro de uma caçamba, como se fosse um pedaço de lixo. Eles não só colocaram na caçamba, mas também cobriram e enterraram lá dentro. Durante as primeiras horas da tarde de 25 de outubro de 2023, os pais de Prince perceberam que ele não estava na residência. Eles começaram a procurar pela casa e pelo bairro. Um dos aspectos mais assustadores desse caso é que os co-réus, este réu e o Sr. Patura, na verdade, ajudaram nessa busca, sabendo o tempo todo onde estava o corpo de Prince. Participando como se ainda houvesse esperança. Participando como se realmente acreditassem que ele ainda estava vivo, embora isso fosse mentira. A resposta do Departamento de Polícia de Milwaukee ao desaparecimento de Prince é surpreendente. Muitas vezes, as forças de segurança são criticadas publicamente. Sempre que algo dá errado, raramente celebramos o trabalho notável que eles realizam diariamente. Eles fizeram uma varredura no bairro, incluindo o contato com mais de 200 casas, residências e estabelecimentos comerciais.
Quando o escopo inicial da busca não localizou Prince, eles expandiram a área em mais 1 milha quadrada. E enquanto a busca acontece lá fora na comunidade, o detetive Buffman, da Divisão de Crimes Sensíveis da Polícia de Milwaukee, atende ao chamado na residência. E enquanto ele anda pela residência, ele percebe manchas de sangue no chão do porão. Ele percebe respingos de sangue em cobertores que o Sr. Proterra usava para separar o espaço onde morava das outras áreas do porão. Imediatamente, o detetive Buffman toma a decisão de pedir para que todos da casa se dirijam à sala de estar, para que a investigação possa continuar no porão. Trouxeram um cão farejador de cadáveres. Luminol foi utilizado, mostrando várias áreas no porão onde havia respingos de sangue e sangue deixado pelo homicídio brutal de Prince, de 5 anos. O Sr. Patoro foi interrogado pelas autoridades. Ele contou uma história indicando que ele e o Sr. Mendoza saíram para uma caminhada na tarde de 25 de outubro de 2023. Ele disse que eles foram ao Parque Jacobus e, em mais um excelente trabalho da polícia, durante a investigação, um dos detetives pediu para ver o celular dele para analisar os dados de localização e observou que ele e o Sr. Mendoza, na verdade, caminharam na direção totalmente oposta do Parque Jacobus. O Sr. Paterno foi preso por obstrução do trabalho policial, por mentir para a polícia. Durante um interrogatório policial, já sob custódia, o Sr. Paterno deu sua primeira declaração que basicamente colocou a culpa pelo homicídio de Prince diretamente nos ombros do Sr. Mendoza. Durante essa declaração, o Sr. Patoro disse que ele apenas ajudou com embalar o corpo de Prince e levá-lo e colocá-lo no lixo depois que o homicídio ocorreu. Com base nessas informações, Eric Mendoza foi preso e interrogado pela polícia. Novamente, em um trabalho policial realmente fenomenal, Detective Mark Arms e Kent Gordon interrogaram o Sr. Mendoza. E para quem tem dúvidas sobre o papel do Sr. Mendoza neste homicídio, basta assistir a esta entrevista, porque os detetives não dão nenhuma informação ao Sr. Mendoza, além de dizer que Patura confessou. A resposta de Mendoza a isso é: o que Patura disse? Os detetives dizem: conte o que aconteceu. Com essa informação, o Sr. Mendoza nega ter participado de qualquer forma no homicídio de Prince. Em seguida, os detetives mostram uma única fotografia, uma captura de tela do vídeo de vigilância do Sr. Patura e do Sr. Mendoza caminhando com a saco que contém o corpo de Prince. O Sr. Mendoza novamente nega qualquer conhecimento sobre o que aconteceu com Prince e diz que está carregando um saco de lixo. Isto é sofisticação. Este é, admitidamente, um garoto de 15 anos. Que foi capaz de mentir na frente dos detetives várias vezes. Só quando os detetives revelam ao Sr. Mendoza que eles realmente recuperaram o corpo de Prince, então o Sr. Mendoza começa a admitir seu papel no que aconteceu. Mesmo assim,
os detetives não compartilham nenhuma informação sobre o estado do corpo, os ferimentos no corpo. Quando Mendoza confessa, a investigação das autoridades corrobora sua confissão. Os respingos de sangue encontrados no peso. O sangue encontrado no taco de golfe. Quando os detetives estavam interrogando o Sr. Patura, ele informou que o Sr. Mendoza, na verdade, apenas 2 dias antes, havia esfaqueado várias pessoas na cidade de Milwaukee. Que Mendoza voltou à residência após esfaquear várias pessoas e se gabava do ocorrido. Achando que ele podia ter matado aquelas pessoas, com essa informação, os detetives novamente interrogaram o Sr. Mendoza sobre cada um desses 3 esfaqueamentos que ocorreram em um raio de aproximadamente 1 milha da casa do Sr. Mendoza. Em resposta aos esfaqueamentos, a primeira pergunta do Sr. Mendoza é: eles estão vivos? O Sr. Mendoza admitiria ter esfaqueado 3 cidadãos diferentes. Todos eles estavam fazendo coisas muito diferentes nesta comunidade, esperando um ônibus, pegando comida, caminhando. Quando cada um foi esfaqueado nas costas. Ao considerar a gravidade dos crimes deste réu, não há nada mais hediondo, não fica mais chocante, mais grave do que isso. Uma criança de 5 anos desta comunidade sofreu enquanto era espancado repetidamente. A vida de Prince importava. Nós nunca saberemos o que Prince poderia ter sido. Nós sabemos que ele amava o Homem-Aranha. Seus 2 irmãos mais novos vestem roupas do Homem-Aranha hoje em homenagem ao irmão. Mas o potencial da vida de Prince foi tirado desta comunidade e tirado pelas mãos deste réu. Ele não vai para a escola. Ele não vai aprender a praticar esportes. Como dirigir um carro, qual é a matéria favorita dele, qual é a matéria em que ele teria mais dificuldade. Isso é uma perda tremenda. Para uma mãe, para um pai, para os avós, para demais familiares. A autópsia no corpo de Prince demonstra o nível brutal de violência que foi imposto aos seus ossinhos frágeis. Ele tinha uma fratura em dobradiça na base do crânio. Nas minhas conversas com o médico legista, eles falaram sobre a quantidade significativa de força necessária para causar uma fratura naquela área do crânio. É uma fratura muito rara, muito incomum, que exige muita força. Ele tinha fraturas no osso parietal direito e no osso frontal do crânio dele.
lacerações na dura mater, hemorragia subdural, hemorragia subaracnoide, múltiplos hematomas no cérebro ou contusões cerebrais. A clavícula esquerda dele estava fraturada. Ele tinha hemorragia nos pulmões, no diafragma, hemorragia nos intestinos e no mesentério. É difícil. Pensando sobre a autópsia neste caso e lendo as palavras sobre os ferimentos que essa criança teve, porque elas não fazem justiça ao que foi visto na autópsia. Ele tinha múltiplas lacerações na parte externa do corpo e no rosto. Lembro de receber uma ligação da polícia após recuperarem o corpo do Prince. E foi de um detetive da divisão de homicídios que falou que depois de receber informações do Sr. Patera sobre a localização do corpo, eles procuraram em 2 lixeiras diferentes que ficavam atrás do bar. E o que vou mostrar ao tribunal é o policial que entra em uma dessas lixeiras e encontra o corpo de Prince. Vou reproduzir sem som. Pessoal no Zoom, preciso passar o controle para o Estado. Vocês não vão conseguir ver nada. Vamos ouvir aqui no tribunal e quando terminarmos eu volto e coloco de novo para que todos possam continuar vendo.
Não vou reproduzir nenhum. Mais do que essa parte dele. Quando eles tiram o corpo do Prince da lixeira, as mãos dele estão amarradas com fita preta, assim. As pernas dele estão presas com fita e ele está em posição fetal. Tudo o que consigo pensar é que ele estava fazendo tudo o que podia, nos últimos momentos de vida, para se proteger dos golpes repetidos que estavam sendo desferidos contra seu corpo, tentando se cobrir de qualquer forma que conseguisse. Foi assim que o corpo dele foi encontrado. A primeira testemunha que chamei na audiência preliminar do Sr. Mendoza foi aquele policial. Você terminou com o controle. Sim. Tudo bem, voltei pro Zoom. Aquele policial chorou no tribunal. Ele falou sobre essa ter sido a pior experiência da carreira e da vida dele. Os detetives e policiais que estavam na cena quando o corpo de Prince foi encontrado falaram sobre o momento em que o corpo dele foi retirado. Houve um momento de silêncio que tomou conta de todos os policiais presentes. A completa falta de humanidade e dignidade demonstrada por este réu e pelo Sr. Patura em relação a Prince contrasta fortemente com os esforços das autoridades e a dignidade que demonstraram a Prince naquele momento. Todos guardaram um momento de silêncio. Meritíssimo, ao considerar a gravidade das infrações deste réu, não há nada mais sério, mais grave do que isso. Existem dois fatores que impedem o Estado de recomendar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional neste caso. Esses dois fatores são a idade do Sr. Mendoza e os diagnósticos de saúde mental de Mendoza. Esses dois fatores juntos, juntamente com a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, sobre a 8ª emenda e punições cruéis e incomuns, determinam que menores não devem receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas não se engane quanto a isso. Eric Mendoza é perigoso. Mesmo que sejam partes dos diagnósticos de saúde mental dele que levem a esse perigo, ele representa um risco considerável para a comunidade. Ter a ousadia de se aproximar de 3 pessoas e esfaqueá-las, espancar uma criança a esse ponto e depois descartar o corpo e mentir para as autoridades. Tudo isso demonstra o perigo que o Sr. Mendoza representa. Isso é algo positivo. O Sr. Mendoza merece reconhecimento por assumir a responsabilidade e se declarar culpado neste caso. Este teria sido um julgamento difícil e doloroso. Ambos fortes no âmbito das provas. A quantidade de trauma vicário criada e que teria sido criada caso fosse a julgamento teria correspondido em amplitude e alcance à força das provas. Certamente, o Sr. Mendoza merece crédito por ter se declarado culpado e por poupar esse trauma adicional.
É necessário proteger o público e punir o Sr. Mendoza, além de garantir prevenção especial. Há grande necessidade de prevenção geral. Nossa comunidade como um todo precisa saber que valorizamos nossos jovens. Eles são nosso recurso mais vital e futuro. Eles merecem ser protegidos ao máximo. E quando esse nível de violência é imposto a uma criança tão jovem, indefesa e inocente, o público em geral precisa saber que há dissuasão e punição. Meritíssimo, diante dos argumentos do Estado, peço respeitosamente que o tribunal condene o Sr. Mendoza à prisão perpétua na primeira acusação, com possibilidade de consideração para a liberdade após 50 anos de reclusão inicial e então nas acusações 3, 4, 5 e 6. O Estado pede que o tribunal aplique as sentenças máximas, mas que sejam cumpridas simultaneamente à da primeira acusação.